A TPC de Língua Portuguesa e LEM, e também como convidados nós temos os professores do Programa de Assistência ao Currículo, os PACs, e os demais convidados, muito bem-vindos também, professores de sala de leitura, sempre nos prestigiando, e profissionais da rede, de todas as áreas do conhecimento. Então, muito obrigada. Nesse momento, pessoal, nós vamos compartilhar um PPT que tem como princípio trazer a apresentação da nossa dirigente, na fala da dirigente, desejando as boas-vindas, e também as informações norteadoras presentes em documentos norteadores, documentos orientadores da ADE, e a intervenções relativas à disciplina de língua portuguesa, no que se refere à aplicação da AP, e as questões de menor acerto, aquelas questões que os alunos apresentaram mais dificuldades. Então, eu peço licença para vocês, nesse momento, compartilhar o PPT, na intencionalidade de trazer esse roteiro de estudos para a nossa formação. Vamos lá, pessoal. Então, novamente, abrindo aqui o PPT, PCNP Fabiana e Márcia, da área de língua portuguesa, acompanhando vocês, e também teremos aí convidado o Walter, professor, coordenador do Núcleo Pedagógico, está aí trazendo intervenções, tanto na área na disciplina de Filosofia, História e Geografia, de maneira interdisciplinar, conversando um pouco com as nossas habilidades ainda não consolidadas na disciplina de Língua Portuguesa. Então, Walter, seja muito bem-vindo também. Vamos lá. Passando aqui, isso. Então, conforme eu comuniquei, vamos à fala da nossa dirigente. Olá, diretores, vice-diretores, professores da rede da diretoria de Sorocaba. Eu me chamo Rosenilda, dirigente regional, vim para desejar a todos uma boa semana de formação. O núcleo pedagógico tem se esmerado e preparado bons temas, bom acolhimento, para que todos vocês realmente aproveitem esse momento de estudo, de reflexão. Lembrando que toda ação é pedagógica, que tudo que fazemos em todos os níveis da educação é para a aprendizagem dos nossos alunos. Bom trabalho a todos. Obrigada, Rosenilda, e vamos em frente, então, na nossa formação. Os objetivos da formação é trazer informações sobre a Semana de Estudos Intensivos, aí prevista para acontecer do dia 20 a 24 de agosto de 2021, e também orientar sobre a aplicação da segunda sondagem diagnóstica, que será agora relativa ao segundo semestre. Então, observamos que é necessário rever aí como que está a questão da escrita, o processo de leitura dos nossos estudantes, e vai aí a proposta para vocês também a aplicação nas escolas. Rever as orientações inseridas no cronograma integrado de recuperação e aprofundamento, aí saber quais situações didáticas nós devemos acompanhar no Centro de Mídias SP e acompanhar nas perspectivas de organização didática dos planos de ensino dos professores. Planejar ações de intervenção pedagógica de maneira interdisciplinar, e aqui que o nosso convidado Walter estará presente, trazendo aí intervenções nas disciplinas de Filosofia, História, Geografia, e o Fabiano também trazendo suas intervenções na área na disciplina de Língua Portuguesa. Isso, então vamos lá. E todas essas orientações serão com base na retomada das habilidades essenciais, aquelas habilidades que os alunos ainda não dominam, propostas na AP2 do segundo bimestre. Como sensibilização inicial, eu trago o vídeo de curta-metragem Silente, que traz a tradução é silêncio,
um curta-metragem que vem refletir sobre o uso das tecnologias e como elas nos levam a mundos e a magia totalmente individual, né? Porque cada um de nós, ao utilizar a tecnologia, insere os seus saberes e insere novas propostas com a ferramenta. Então, esse show de imagem e de introspecção vem trazer uma fantástica, emocionante história que tem dialogar também com a nossa formação na questão do ensino híbrido. Então, vamos lá conhecer Silente. Isso, pessoal, um filme delicado, bonito, sensível, que traz com certeza competências presentes na BNCC, e assim como o nosso currículo, o currículo do Estado de São Paulo, e que tem como perspectiva pensar que toda tecnologia, ela traz impactos, mas o ser humano vai se acomodando, vai se adequando e se familiarizando com as ferramentas. E a partir daí, transforma a ferramenta em objetivos e com certeza atrás do seu protagonismo profissional. Isso é importante. Então, eu sou a Márcia, minha fotinho aí, nós vamos observar que as fotos e as vozes serão organizadas para que nos aproximemos mais, trazer um pouquinho mais de familiarização e, por que não, sensibilidade aos nossos professores no tratamento. Então, nós colocamos para que os professores também nos procurem, caso precisem de um auxílio em ATPC, em suas formações. Nós vamos tentar adequar os horários da maneira mais possível dentro da diretoria. Então, no segundo semestre, nós vamos pensar sobre a questão da sondagem. A sondagem de escrita. A sondagem de escrita, ela sairá no boletim de quarta-feira, no dia 18, nesta data, e vocês terão todo o material norteador de toda a aplicação, como um tutorial, um passo a passo de como nós vamos direcionar o processo diagnóstico de escrita aos alunos dos 6º, 7º, 8º, 9º e também do ensino médio. Observem que o período de aplicação proposto é de 23 de agosto a 10 de setembro. Então, nós temos 2 semanas e um pouquinho mais quando nós pensamos de finalização de entrega. Após a realização das atividades propostas,
nós vamos observar na diretoria de ensino, junto aos professores coordenadores, o encaminhamento dos alunos que apresentam as seguintes características na escrita: a escrita não alfabética, e os alunos também que apresentam severas dificuldades na produção escrita. Essa orientação também será transmitida aos professores coordenadores do núcleo pedagógico, os professores coordenadores das escolas e os professores PCNPs que acompanharão as escolas também. Como nós vamos aplicar e como e que data nós vamos entregar e quem devemos entregar as datas, as produções elaboradas pelos alunos. Então, mais uma vez aqui, nós estamos falando de alunos dos 6º e 7º anos que apresentam as características não alfabéticas, né, escrita não alfabética e severas dificuldades. E aí o professor coordenador irá encaminhar para o e-mail acima. Então, aí no caso será o professor coordenador. O prazo de entrega dessas produções de escrita não alfabética, que será encaminhado pelo professor coordenador, será o prazo final de 13 de setembro, que é uma segunda-feira. Então, aqui é uma informação pertinente ao professor coordenador na sua entrega. Para o professor, em sala de aula, vocês vão observar no material norteador que o gênero conto foi novamente abordado nos 6º, 7º e 8º. Veja que a adequação ao gênero, a proposta é de análise desses 3 anos. E o conto, ele é prazeroso no sentido de trazer a imaginação, como vocês já observaram no filme, nas 3 séries. Então, adequando o gênero às 3 séries, ao público-alvo dos 3 anos do ensino fundamental, anos finais. Então, foi selecionado o gênero conto novamente. O conto é uma adaptação da obra de Lucília Junqueira de Almeida. O título do conto é Fiz o que Pude. Nós fizemos uma adaptação, no caso, eu realizei essa adaptação e propus aí esse texto para ser lido pelo professor em sala de aula. O professor, lembrando que no material norteador, somente o professor tem a folha, o texto impresso ou no digital, e o professor, então, a partir da leitura do texto, ele irá compartilhar com os alunos na oralidade. Então, nenhum aluno deve ter o texto em suas mãos, somente o professor nesse momento. Lá no 9º ano e no ensino médio é bem diferente. Por que é diferente? Porque o aluno do ensino médio do 9º ano tomará posse de 3 textos motivadores. O texto 1, 2 e 3, e o texto 1 o título do texto 1 é O Apogeu da Geração Canguru. Nós vamos trazer aí as características da geração canguru ou a geração neném, para que, a partir das observações dos textos, o aluno comece a se autoavaliar e ter a possibilidade de criar o seu protagonismo na defesa de um tema. O tema é como se tornar mais comprometido, protagonista e responsável com seu processo de escolarização e a construção do seu projeto de vida. Nós esperamos, então, que o professor propicie o compartilhamento digital desses textos, os alunos tomem posse da leitura, do debate, o professor sinta-se à vontade para, antes, realizar atividades diferenciadas para que o aluno realmente leia, compreenda e tenha a sua criticidade em relação aos textos, para que depois ele faça a defesa no seu artigo de opinião, que aí foi o texto proposto. Todo esse material norteador, pessoal, eu repito, estará no boletim desta data, então aí, o coordenador com certeza repassará todas as informações para vocês. Então, vamos partir agora para o próximo tema, o ensino híbrido. Então, o ensino híbrido, pessoal, nós já conversamos, nós temos o guia do ensino híbrido, que são atividades propostas pela Secretaria, pela SEDUC, e temos também, pessoal, algo importante, que é como é que nós vamos nos comportar diante da filmagem ou de maneira concomitante, como é que nós vamos nos comportar diante das câmeras no Centro de Mídias SP e no presencial. Isso é importante pensar no posicionamento, direção, olhar, gestos, enquadramento, tudo isso, já eu vou mostrar para vocês onde vocês vão localizar essas informações.
E o professor, ele tem em mãos as informações, mas muitos alunos, eles não sabem, por exemplo, qual é a turma ao lado que faz parte desse rodízio, o rodízio em que os alunos estarão revezando presencial nas escolas. Então, a comunicar, tornar comum é importante, por meio de espaços digitais, trazer essas informações que sejam talvez mínimas em relação ao que nós julgamos que é mínimo, mas não é, é o máximo. Por exemplo, a escolha de um livro literário, a indicação de um título, qual livro eu gostaria de ler. Então, a gente tem que pensar sobre esses espaços de diálogo, de trocas. E esses espaços estão aí propostos dentro do próprio Teams, no Centro de Mídias SP, e também em ferramentas como o WhatsApp. São ferramentas, são meios de comunicação, mas nós temos que ter as nossas intencionalidades em relação à utilização desses espaços. Então, em relação ao ensino híbrido, observem que a informação, há necessidade de que seja feita os meios intencionais dessa comunicação. Por exemplo, quando nós trouxemos o tema de redação para o ensino médio, em que vai colocar o protagonismo e intervenção dos estudantes, é interessante que suas produções sejam divulgadas em espaços digitais, como não só murais estáticos, mas como um Padlet ou uma troca de informações em relação ao debate, procurar informações agregando ainda mais ao tema. Então, tudo que nós fazemos é importante trazer as intencionalidades e divulgação em espaços digitais e trocas no presencial. Para falar na troca em relação ao presencial, ocorreu uma formação para os Proatecs, e essa formação, ela vem trazer esses posicionamentos em relação à câmera, a utilização de câmera, os recursos que nós podemos utilizar no Centro de Mídias SP, de como compartilhar uma página, são informações importantes para o professor, para que ele também tenha a apropriação do uso das tecnologias dentro da sala de aula dele. Vamos passar um pouquinho, pessoal, agora, para falar um pouco da Semana de Estudos Intensivos, que vai acontecer a partir do dia 20, né? 20 de agosto. Importante, pessoal, isso é muito importante na relação da aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós temos a semana, dentro da perspectiva de formação, nós temos a semana A e a semana B. O horário que vocês estão vendo aqui de formação é o horário que saiu oficialmente no espaço do Centro de Mídias SP, como também nos documentos orientadores. Observe que na semana A, que é a semana DE, nós temos aí a orientação da DE do horário das 10 às 11h30. Observem. Após, existe um desdobramento. O que seria esse desdobramento de pauta em dia de ATPC? A partir dos assuntos tratados na ATPC e aqueles já dialogados na escola, nós precisamos pensar sobre como nós vamos organizar o nosso plano de aula, organizar a nossa escola na relação do protagonismo mesmo. Como é que nós vamos propiciar espaços de comunicação se nós mesmos não colocamos dentro da nossa escola esse espaço em pauta? Então, e quando nós falamos em pauta, é até mesmo registros de ata do que nós decidimos no nosso desdobramento de pauta. Importantíssimo, pessoal. E aí, na semana B, quando nós temos a EFAP veiculando as informações, observem aí que sempre o currículo está em pauta, a recuperação e aprofundamento também, e nós temos a língua portuguesa e matemática, e pensando aí que nós temos a área de ciências humanas e ciências da natureza presentes até na AP, e que tem também a devolutiva das avaliações externas da AP2. É importante pensar que no desdobramento de pauta, agora pensando na UE, nós temos aí toda uma rotina, um roteiro de estudos que a gente precisa retomar. E esse roteiro, pessoal, é falado até no Centro de Mídias SP no finalzinho da formação. Eles já passam o final da formação. Qual é o roteiro de estudos? O que se propõe para que o professor realize após a formação da ATPC na escola? Isso é importante, pessoal. E as reuniões de trabalho que acontecem nas segundas-feiras, pensando aí na língua portuguesa, matemática, ciência da natureza, nós temos uma formação específica de horários de estudos dos professores que estão
tanto o professor o PCA, que é o professor coordenador de área, dentro da perspectiva do ensino integral, como também o professor que está aí liderando os estudos das áreas do conhecimento. Então, nesse momento, observe que o Centro de Mídias SP compartilha uma semana antes a pauta para os professores orientadores e na outra semana, na segunda, há um desenvolvimento das atividades de proposta de trabalho dos professores. Tudo isso vocês vão receber aqui, as orientações, esse PPT estará disponível a vocês no site da diretoria, no núcleo pedagógico, e a gente também espera que vocês tenham esses momentos de estudos baseando-se nos roteiros já compartilhados, hein? Pessoal, esse refere-se a roteiro de recuperação e aprofundamento, tá? O compilado, nós temos um documento importante que veio compilado de referências para a organização pedagógica do segundo semestre. Esse compilado veio todos os links, informações importantes para a organização pedagógica. E fala sobre a semana de estudos intensivos, que é de 20 a 24/8. Pensando sempre nas devolutivas em relação às avaliações externas e internas da escola. E aí o objetivo sempre é consolidar as aprendizagens não adquiridas ainda pelos nossos estudantes. Reflitam que a semana de estudos intensivos, ela tem avaliação interna e externas como materiais pedagógicos de retomada, existe a prática do professor a partir da observação, porque ele vai definir quais são as habilidades que não foram consolidadas e quais são as intervenções necessárias junto aos nossos estudantes. Observem que também já foi compartilhado no terceiro bimestre o cronograma integrado de recuperação. O cronograma já traz, inclusive atualizado, viu, pessoal? Nós temos 2 documentos importantes que nós também vamos colocar lá no site do núcleo. O documento atualizado, em que indica, já mostra quais são os dias da semana em relação à formação, como também quais são as atividades e sequências didáticas que nós devemos aplicar naquela semana. Olha, pessoal, vejam que as datas são específicas. E é importante caminhar junto nesse sentido, porque o Centro de Mídia estará tratando dessas sequências na recuperação e aprofundamento e, com certeza, as intervenções virão com atividades inusitadas aí pelo Centro de Mídias e por vocês. O material do Aprender Sempre é muito importante, então veja que a cada situação didática proposta, ele contempla já atividades abordadas em volumes e, no caso aqui, nós estamos mostrando que tanto no segundo quanto no terceiro bimestre, ele retoma atividades que já foram passadas, como também atividades relativas ao próprio terceiro bimestre. Então, a agenda, nós temos uma agenda de cronograma de estudos e o que oferecer nos estudos. Observem que na semana A, nossos estudos de todas as áreas, nós temos 2 pautas elaboradas pela escola, 2 pautas da diretoria e 3 pautas de FAP. Mas na semana B, existem 3 pautas da escola. Olha lá, pessoal, mais estudos, né? Há 2 da EFAP e 2 pautas aí que se refere ao desdobramento da recuperação e aprofundamento daquelas habilidades não adquiridas pelos nossos estudantes. E na área de Ciências de Humanas e Linguagens e Ciência da Natureza, são 3 pautas na semana B, 4 pautas EFAP e de recuperação e aprofundamento. Então, nós estamos só subdividindo aqui, mas existem a quantidade idêntica de pauta. Vamos lá. O cronograma integrado, os materiais do projeto de recuperação e aprofundamento. Eu coloquei a imagem ao lado, porque é só colocar lá no link, no site do Google, escrever currículo SP, nós já caímos nesse espaço que vocês estão vendo. É importante? Muito importante, porque a partir desse espaço nós vamos ter as habilidades essenciais, os cadernos dos nossos alunos, tudo isso é importante, pessoal. Acompanhamento das ações pedagógicas, o PAC, Professor de Assistência ao Currículo. Vamos falar um pouquinho com o professor de assistência ao currículo, programa de assistência ao currículo, porque é importante. Por que é importante conversar com o professor agora? O professor está aí atentando em relação ao acompanhamento das habilidades não essenciais, não consolidadas pelos estudantes. Pessoal, vou pedir perdão aqui por causa do barulho, mas vamos em frente.
A resolução SEDUC 4, no inciso 3, diz o seguinte, em relação à atuação do professor do programa Assistência ao Currículo. Ele diz, alinhar com o PC as ações pedagógicas a serem desenvolvidas com os professores de seu componente curricular, ou área de conhecimento, a partir das suas observações, análise e reflexões junto a seus pares sobre os resultados da aprendizagem. Fala também para mediar formações voltadas às especificidades do ensino e da aprendizagem da área de conhecimento ou componente curricular de sua atuação. Bom, nós observamos aqui resoluções em relação ao tratamento das informações em relação às ações de acompanhamento do professor de assistência ao currículo. Vejam bem, pessoal, aqui existem os indicadores da escola. Vamos observar. A partir dos indicadores da escola, nós temos a AP, que é importante. Nós temos... Um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Nós temos a AP, que é importante. A AP, ela tem, nós entramos no espaço do servidor, e no espaço do servidor nós nos atentamos à organização tanto das avaliações como do currículo, como do gabarito também. Observamos também, na diretoria de ensino, os resultados da AP. Então, nós observamos que, na diretoria, as habilidades, as séries em relação à média de participação. Então, nós temos aí da primeira ao 9º ano e depois a primeira série à terceira série. Observem que nós temos porcentagem de participação na primeira parte, nós temos o desempenho dos nossos alunos da diretoria e quantos alunos estão muito abaixo do básico, ou seja, muito baixo o rendimento, baixo, médio e alto. A participação, pessoal, esses dados vão sendo alterados diariamente, porque nós temos aí alunos realizando as atividades das provas das ciências, ou seja, de história, geografia, ciências humanas, como também as ciências da natureza, tá bom? Então, esses dados vão sendo alterados gradativamente, mas a gente vê que a atenção maior está em relação ao baixo, o muito baixo. Nós precisamos observar quem são esses alunos. Pensando nisso, o professor de assistência ao currículo, ele vai observar, e aqui, pessoal, eu vou dar um parênteses em relação a essa proposta de plano bimestral, que nós, na escola Brigadeiro Tobias, a professora Vilma, coordenadora, estivemos na escola no momento e constatamos que houve a construção desse plano bimestral para que os professores começassem a observar as habilidades que não foram consolidadas, ou seja, aquelas de menor acerto. Eu coloquei aqui, pessoal, as habilidades da diretoria de ensino de menor acerto. E também acima as habilidades da disciplina, no caso aqui do 9º ano. Então, nós temos, nesse plano, as habilidades específicas de língua portuguesa, que não foram consolidadas na AP, e acima as habilidades essenciais que serão preenchidas pelo professor referente ao 3º bimestre. Vamos supor que nós tivéssemos a disciplina de língua inglesa, ou a disciplina de arte. Nós teríamos as habilidades essenciais de arte e teríamos uma observação em relação àquelas não consolidadas abaixo. E a possibilidade do professor olhar e pensar qual dessas habilidades eu posso inserir no tratamento dos objetos de estudo oferecidos na minha disciplina e as habilidades tratadas na minha disciplina. Como que eu posso dialogar com as habilidades não consolidadas da AP? Então, esse momento, esse plano, foi uma sugestão dentro da Escola Brigadeiro Tobias para que os professores tivessem um tratamento interdisciplinar na retomada das habilidades essenciais da prova da AP2, né? Então, eu coloquei aqui para vocês e a professora Vilma já autorizou, a escola autorizou,
ao compartilhamento desse modelo com vocês, para que também a gente pense no tratamento interdisciplinar. Observe que o plano de aula, ele tem a organização anterior e no final também ele vai colocando os recursos e metodologias, estratégias que o professor também pode tomar. É importante fazer esse registro no estudo de áreas? É sim, pessoal, porque nós estamos dialogando como nós vamos retomar aquelas habilidades que os alunos ainda não consolidaram e de maneira interdisciplinar trazemos recursos diferentes, expectativas diferentes e o aluno, com certeza, o estudante vai conseguir refletir sobre como ele pode desenvolver aquela ação relativa à habilidade e competência maior. Isso é importante. Na diretoria de ensino, nós tivemos aí, então, dificuldades da AP com algumas questões, algumas habilidades. Então, foram essas, pessoal. As habilidades, analisar efeitos e sentidos decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Então, foi 28% aí o percentual do acerto. Como também reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Essa também 34%. A última, pessoal, que é a habilidade 17, teve 42%, mas relativa à análise de efeitos de sentido decorrentes do mecanismo de intertextualidade, quando você faz referências, alusões, retomadas e presentes em textos literários, textos de manifestações artísticas, quanto temas, personagens, estilos dos autores utilizados em suas textos originais, como pastiches, paródias, trailer honesto, que foi falado pelo Fabiano, PCNP Fabiano, e entre outros aí dos gêneros midiáticos atuais. Então, nós retomamos, consolidamos aqui com vocês uma retomada da questão 14, e a habilidade 14 também, a questão é 14 e a habilidade 14, que é reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Então, o texto Pitangas, que traz aí a memória do autor em relação à sua infância, saudades de pegar uma pitanga de uma árvore, parar na rua e coletá-las em uma blusa. Então, as lembranças do autor foram colocadas nesse texto e, a partir daí, veio a questão objetiva dentro da AP, que diz: eu sempre quis fazer uso e nunca tive coragem. Nesse texto, é próprio da linguagem. Então, aqui nós estamos chamando a atenção o uso da linguagem. E foi colocado coloquial, padrão, profissional e regional. Vejam que a resposta correta é padrão, a respeito às regras ortográficas, né, vigentes, e não é a formal, ou seja, ela culta, mas existem a respeito às regras e a atualização da língua adequada às regras da nossa língua padrão, a nossa língua portuguesa. Então, a língua padrão, e observem que o planejamento é importante. Então, nós observamos qual foi a mais errada. O planejamento é importante porque há condições de revezamento das retomadas. Então, retomar a habilidade é importante que nós tenhamos uma construção em conjunto, cada um tem uma ideia diferente, com certeza, né? E nós vamos buscar também as metodologias que vêm do ensino híbrido. Então, para retomar, eu preciso pensar qual ferramenta eu tenho, que parceria eu posso ter com tal disciplina, que material impresso, analógico eu posso ter. E aí, nós trouxemos o material da Aprender Sempre, que o aluno tem, do 9º ano, para trazer uma possível intervenção com relação à questão da AP. Nós vamos utilizar o gênero crossover, que esse gênero foi tratado dentro da outra formação, que trata sobre uma situação fictícia em que o personagem, cenários ou acontecimentos de obras diferentes, filmes, quadrinhos, novelas, séries de TV, interagem numa mesma cena. Por exemplo, o personagem de novela X está acabando a conversa com o personagem da novela Y. Imagine, vamos ver isso aqui. Como é que é essa mistura de personagens em uma única história de ficção? Por exemplo, crossover é uma colocação de 2 ou mais personagens, cenários ou universos de ficção distintos no contexto de uma única história.
Eles podem surgir de acordos legais entre os detentores de direitos autorais relevantes, esforços não autorizados de fãs ou propriedade corporativa em comum. Vamos observar como que é a junção de dois personagens em um único cenário, em que nós temos uma história de quem? Vamos ver aqui quem que é. Vamos escutar juntos. O quê? Oi? O que é isso? Pode acreditar que eu tô me fazendo a mesma pergunta. Literalmente. Não, isso não pode estar acontecendo. Isso, você... O que você está fazendo aqui? Olha, eu te respondo isso quando você me responder. Quando... aqui... Isso é um cosplay? Você quer uma selfie, cara? Não, desculpa. olha só, você entendeu errado. Não, eu... também sou o Flash. Você é o quê? O Flash? O Flash? O Flash? É complicado. Esse seu traje parece confortável. Na verdade, o seu é muito legal. Macio. Seguro, né? E é bem arejado. Eu sou sou Barry Barry Allen. Não! O quê? O que isso significa? Como isso... Isso devia ser impossível agora. Devia ser impossível agora. Você não sabia sobre... Ai, meu Deus, não faz isso comigo. Eu não sei sobre o quê. Você tá bem? Mas... Eu falei pro Victor que isso era possível. O que isso quer dizer? Imagine, então, que nós observamos dois personagens fazendo um único papel. Então, o encontro entre esses personagens traz aí crossover, a colocação de dois ou mais personagens em cenários do universo ficção. Eles estão aí dialogando e aproveitando o diálogo entre os dois, nós vamos fazer a seguinte pergunta. A partir das falas dos personagens Flash descritas abaixo, o que é isso? Pode acreditar que eu estou me fazendo a mesma pergunta, literalmente. Não, isso não pode estar acontecendo. O que você está fazendo? Podemos perceber características de qual linguagem, pessoal? Padrão, informal, religiosa, formal. Isso, vamos ver lá. Então, veja, a informalidade da fala presente, né? Nós observamos aí que eu tô, né, entre outras, né, a questão do uso informal da fala, da fala corrente, né? Nós acabamos cortando partes da palavra e diminuindo na pronúncia. Então, essa informalidade foi constatada aí através das falas dos personagens do crossover. Também temos personagens, a proposta de retomada da habilidade pode ser colocada dentro até de charges, tiras, do HQ, em que a comunicação descrita traga aí características também da linguagem. Observe, o senhor comparecerá à reunião marcada para terça? Não, pois estarei em São Paulo. Por favor, mantenha-me informado. Observamos aí que a linguagem é regionalista, padrão, culta, profissional. Opa, profissional, aí tem que dar uma arrumadinha. Informal, e aí nós observamos que ela é culta, profissional, a linguagem adequada ao ambiente de trabalho, né? Os dois conversando, até a própria característica do espaço traduz. Nós também observamos que podem ocorrer jogos interativos com relação à língua formal e informal. Word Wall, que é o espaço em que nós já trabalhamos, ele traz aí, por exemplo, a questão de preencher quais são as frases que se encontram na forma culta e quais são as frases que se encontram na forma coloquial e informal. E aí o jogo preenchido. Então, o Word Wall também é uma outra situação que a gente propõe para que vocês treinem aí junto aos alunos a identificação, a características das linguagens, tá bom, pessoal? E aí, mais um exemplo, e é isso. Nesse momento, pessoal, eu passo a palavra para o PCNP Fabiano. Foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, poder compartilhar com vocês a nossa aprendizagem e fazer a nossa aprendizagem de vocês também, tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigada, e eu já me despeço aqui de vocês. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Pessoal, sou o PCNP Fabiano, da Língua Portuguesa. Quero agradecer a participação da Márcia, né? Ela passou para mim.
a fala dela, então vou iniciar falando da minha parte. Nós vamos entrar em falar um pouquinho sobre algumas questões da AP, que os alunos não tiveram uma grande porcentagem de acerto. Então, escolhi uma questão onde eles tiveram 56% de acerto. Pessoal, quero iniciar agradecendo a participação de todos. É um momento muito importante, esse momento de formação que nós estamos tendo agora, iniciando agora nesse momento. E depois, logo em seguida, eu passo a palavra para o PCNP Walter, que vai trabalhar um pouco de interdisciplinaridade. Então, vou compartilhar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre artigo de opinião. Né? Então, eu vou falar sobre a P2, uma questão da P2 que trabalha sobre artigo de opinião. Então, está aqui a habilidade, e, né, então, a característica é reconhecer a organização de um artigo de opinião, onde eles tiveram 56% de acerto nesta habilidade. Então, eu vou ler o texto aqui para vocês. O título do texto é Possível Aprender Jogando Videogame? A resposta a essa pergunta pode ser bastante polêmica, mas sim, é possível aprender jogando videogame. Talvez muitos educadores e até mesmo pais que estão lendo esse texto neste momento estão olhando torto para o tema, mas a verdade é que hoje você vai descobrir como é possível. Os assuntos tratados em artigos recentes têm proposto uma reflexão sobre a nova maneira de educação. As questões que estamos trazendo são justamente atrelar elementos tecnológicos da rotina para o processo de aprendizagem. E por que não o videogame? A ideia de aprender se divertindo é o sonho de muita gente, seja criança, adolescente ou adultos. Além de entreter, os jogos digitais ensinam, e há vários estudos comprovando essa ideia. É um ponto importante. Não são somente os jogos educacionais que estamos falando, mas sim os jogos de videogames populares no mundo todo, os que muitas vezes são vistos como algo que atrapalha o ensino. Mas não. Os videogames trabalham nossas capacidades cognitivas. A maioria dos jogos disponíveis melhoram a nossa atenção, que no momento da competição precisa ser redobrada. Aqueles que são mais rápidos exigem uma concentração ainda maior e este benefício pode ser usado a favor da educação. Os jogos clássicos, como Super Mario, tiveram seus benefícios comprovados por meio de um estudo já publicado. Ele aconteceu na Alemanha e cientistas descobriram que apenas meia hora do jogo diariamente pode melhorar a memória, a localização espacial, sendo a estratégia de capacidade motora. Esses benefícios foram monitorados durante dois meses de estudo. É claro que os jogos devem sim ser usados com quantidade de horas determinadas, principalmente para crianças e adolescentes. O jogo deve ser mais uma ferramenta de auxílio na educação, mas o estudo em si não deve ser trocado por ele. O aluno precisa entender, ainda que indiretamente, o quanto pode ser bom estudar e como que ele vê no entretenimento e também parte do seu estudo. Então, nós estamos aqui com um texto, né? É um artigo de opinião que ele está sustentando e defendendo a sua tese. Agora a gente vai próxima à lâmina, a gente vai ver as questões, né, que ele está tratando aí, as perguntas do texto. Então está aqui, né, a AP2, segundo bimestre, a AP desse ano 2021, da terceira série do ensino médio. É uma questão aí, né, é um artigo que está trabalhando artigo de opinião na terceira série do ensino médio. Então vamos lá, é a questão 8, da prova de língua portuguesa. Uma das características do gênero artigo de opinião que está presente neste texto é a defesa de um ponto de vista,
B, a descrição minuciosa de uma atividade. Letra C, a exposição de acontecimentos cotidianos. Ou letra D, a narração de uma história ficcional. Ou letra E, a orientação sobre uma técnica. Quais vocês acham que são? Quais essas alternativas é a correta? Vamos ver na próxima, pessoal. Vamos ver qual será que está certa. Se é a letra A letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Vamos ver qual a resposta que vocês acham que são. Gostaria de saber. Então, vamos lá, pessoal. Vamos partir para a resposta, ver qual que é a correta. Então, a resposta certa é a letra A defesa de um ponto de vista. Então, a pergunta é, uma das características do gênero artigo de opinião que está presente nesse texto é a defesa de um ponto de vista. Então, no artigo de opinião, como eu já falei no início, né, que eu estava apresentando a questão para vocês, né, é defender, né, ele tem que sustentar essa ideia dele, tem que apresentar, né, a problemática, e depois ele tem que defender, tem que fazer a defesa e sustentar, né, a ideia, né, que ele está propondo aí. Então, vamos lá para a próxima. Então, pessoal, eu peguei algumas questões, né, trabalhado artigo de opinião, né, no São Paulo Faz Escola, no segundo semestre foi trabalhado, esse é o caderno do professor, no caderno do aluno, tem algumas questões, segunda e terceira série, né, do ensino médio de linguagens. Então, na página 86, né, do São Paulo Faz Escola, o de linguagem, está aqui, né, algumas questões relacionadas a artigo de opinião. É bem interessante, cai bastante, né, na AP, é bem trabalhado aí a questão do artigo de opinião. Tem que sustentar o jornal, trabalha muito, né, revista, jornal, porque o autor ele tem que sustentar, né? Ele oferta aquela ideia, propõe aquele assunto, né? E ele vai ter que defender e colocar. Por isso que o artigo de opinião vai ter que fazer, né? Como se fosse uma defesa aí da ideia ou do pensamento dele, o que ele acha. Então, né? Tá que ele está falando, né? Olha aqui no segundo parágrafo, o trabalho manual, né, folhear as páginas, os jornais impressos é muito interessante para que os estudantes percebam essa prática e consigam entender as divisões, seções, textos específicos, como a crônica e artigo de opinião, bem como os demais elementos que o compõem, levá-los, né, em contrapartida em uma sala com internet para que possa acessar jornais digitais online. Né? Então, aí está uma prática, levar os alunos, né, na sala de informática e com o uso da internet, né, acessar alguns sites que tenha para ensinar e mostrar, né, onde que está aí o artigo de opinião, está até grifado. Né, e apresentar outros gêneros também para os alunos, né, como a crônica, aí está um exemplo. Então, está aqui, né, na página 88, também ele fala sobre o artigo de opinião, fala sobre a variedade de alguns gêneros textuais, que a gente pode encontrar aí na internet, né, e em algumas, na esfera jornalística. Então, ele foi difundido aí, né, bem difundido no São Paulo Faz Escola, nesse material do segundo bimestre. Então, vou apresentar para vocês algumas características do artigo de opinião. Então, o artigo de opinião é um gênero argumentativo, né? Ele argumenta, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se, né, na norma padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto ele deve ser sempre compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas. Então, ele tem que usar uma linguagem, né, que outras regiões do país consigam entender. Ele não pode usar, vamos supor, uma gíria que a pessoa não compreenda, não consegue identificar, né? Daí fica difícil para ele entender e compreender esse gênero jornalístico. Então, ele, como é o caso de artigos publicados em jornais, então ele tem que usar uma língua, né, uma linguagem que as outras pessoas
de toda a esfera nacional consiga identificar e entender. Então, por isso que é importante usar a norma padrão, né, da nossa língua, da língua portuguesa, e não evitar gírias, para que a pessoa consiga entender, né, o artigo de opinião como um meio aí de comunicação. Então, a estrutura do artigo de opinião, né, é um gênero mais comum no cotidiano das cidades, né, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. É muito utilizado o artigo de opinião. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender, né, um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então, a proposta principal é, né, sempre apresentar um artigo aí bastante relevante para a sociedade. E muitas vezes um assunto do momento, assunto polêmico, né, e ele tem que sustentar, o autor tem que sustentar essa ideia que ele está defendendo, aí tem que garantir, né? Então, ela tem é dividida em 3 partes, o artigo de opinião, que a gente já vou apresentar para vocês, a gente já vai entender um pouquinho mais. Então, a estrutura dele, né, ele pode ser argumentativo, né, e apresenta 3 partes fundamentais que eu acabei de comentar com vocês. Então, ele tem a introdução, né, começa com a tese, os parágrafos iniciais no artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, né, que às vezes a gente chama também esse ponto de vista, né, de tese. Ele também é conhecido como tese. No caso de redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função. Então, geralmente, no primeiro parágrafo já se apresenta a tese, né, a problemática da situação aí colocada em pauta. Então, nesse tipo de produção textual, o número de linhas, ele é também, ele é restrito, né? Geralmente ele é restrito, ele tem um limite de número de linhas. Então, a partir dessas estruturas, né, a gente inicia com a tese. A introdução do artigo de opinião geralmente é com a tese. E depois vem aí o desenvolvimento, né, que se inicia com a argumentação, né? Ele vai ter que argumentar aí, uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião. É esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresente-se como argumentos que comprovem o ponto de vista. Um argumento costuma ter 2 partes, a fundamentação e a análise do fundamento, né? Então, geralmente ele é dividido em 2 partes. A primeira corresponde à informação dos fatos, né, dados e referências, entre outras, que o articulista busca para embasar sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Então, aqui a segunda parte da estrutura do artigo de opinião é o desenvolvimento que vem com a argumentação. Ok? Então, vamos para a última, que é a nossa conclusão. A conclusão do artigo de opinião, ela costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reitera a tese, agora comprovado pelos argumentos. Então, no final, ele volta, geralmente, né, no início, ele volta na tese, né, para enfatizar, para ele mostrar, né, com a ideia dele, para sustentar aquela visão dele que ele está defendendo. Então, é assim que é a estrutura do artigo de opinião. Pessoal, eu vou mostrar um vídeo aqui do Centro de Mídias, né, falando sobre o artigo de opinião. Está aqui o endereço no YouTube. Vamos acompanhar aqui, é um vídeo bem interessante, que eu terei um trecho, né, que ele estava mostrando aí sobre o artigo de opinião, que eu achei bem interessante compartilhar com vocês. mais longo da internet, falando sobre determinado assunto, colocando seu posicionamento crítico sobre aquele assunto, você está emitindo uma opinião. E esse texto ele tem características próprias do artigo de opinião.
Todo texto de artigo de opinião, ele tem por base uma questão polêmica. Essa questão polêmica, ela é, na verdade, o fundo desse texto, ela que vai determinar qual é o assunto, qual é o tema. E dentro desse texto, a gente tem a posição do autor. Essa posição fica marcada. Outro elemento importante para a construção de um artigo de opinião é a tese. Qual a teoria que nós vamos marcar? Então, é importante a gente deixar claro uma questão sobre a tese, que ele é o posicionamento. E sobre uma questão polêmica, a gente só pode se posicionar de 3 formas. Ou eu sou contrário, ou eu sou favorável, ou eu sou neutro a esse assunto. Então, existem 3 formas de marcar. Sou contrário, favorável ou neutro a esse assunto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é uma questão polêmica? Uma questão polêmica, ela é também entendida como uma questão controversa, né? Questão polêmica é aquela para a qual há mais de uma resposta ou mais de um posicionamento. Eu vou dar um minutinho para vocês anotarem o caderno. Pessoal, eu separei algumas questões aqui sobre artigo de opinião, do ensino médio, para a gente trabalhar, para a gente testar como que está o nosso conhecimento aí. Então, né, eu coloquei os textos, separei os textos de artigo de opinião e depois as questões para ver como que está o nosso conhecimento. Então, aqui o título do texto, né, o nome do texto, Quem Somos? América Latina. As culturas que aqui já estavam, somou-se a europeia, acompanhada de um processo colonial repleto de violência física e simbólicas contra as que aqui viviam. É importante recordar. Isso sem falar da grande quantidade de pessoas trazidas da África, o que foi uma das maiores brutalidades e vergonhas da humanidade. A escravidão massiva e o comércio internacional de pessoas. Porém, a contribuição europeia é sim muito grande e valiosa à nossa cultura, pois chegaram também não só colonizadores espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses, mas também posteriormente imigrantes alemães, italianos, suíços, entre tantos outros. Também migraram para cá chineses, japoneses, árabes, colocando ainda mais tempero em nossa sopa cultural. Em meio a esta mescla de tantas influências, como falar de identidade latino-americana, melhor nem falarmos dela, melhor pensarmos plural nas identidades latino-americanas. Existem muitas semelhanças, porém também profundas diferenças entre países e mesmo entre regiões dentro de um mesmo Estado nacional. Porém, o processo político e social dos últimos anos levanta um potente e possível caminho à unidade na diversidade e heterogeneidade. Não tem que ser um problema, pelo contrário, deve ser uma virtude, pois é possivelmente a maior riqueza que temos, né? Então, está aqui um texto, né, retirado de algum jornal, né? Está aqui a origem dele, né? Jornal Mundo Jovem, Porto Alegre. Então, é um texto jornalístico, né? É um artigo de opinião, que ele põe a problemática do assunto, depois ele defende a opinião dele. Então, vamos lá para a questão, né? Então, está aqui algumas alternativas aqui do nosso quiz, né? Tá a primeira pergunta. O argumento que sustenta a tese destacada no texto é o de que a cultura, letra A, a cultura dos nativos somaram-se à europeia, formando assim apenas uma cultura. Letra B, a heterogeneidade não deve ser um problema, e sim uma virtude, pois é a maior riqueza de um povo. Ou letra C, a identidade latino-americana formou-se a partir dos povos que vieram da África e de outros continentes. Ou letra D, as semelhanças e diferenças existentes entre países e estados podem causar distanciamento entre os povos.
Ou letra E, a violência praticada contra os nativos destruiu a confiança das pessoas que passaram a viver no mesmo país, mas desconfiando um dos outros. Então, qual alternativa vocês acham que é a resposta aqui do nosso quiz? Qual será? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Olha, questão assim bem interessante, né? Está um pouquinho complicada aí. Vamos ver se vocês acertam. Vamos ver qual alternativa aqui é, qual é a resposta correta? Vamos lá para a próxima? Olha, então a resposta é a letra B. A heterogeneidade não deve ser um problema, e sim uma virtude, pois é a maior riqueza de um povo. Então a questão correta é a letra B, né? Então, tá aí a resposta correta. Vamos para a próxima questão, pessoal? Vamos ver a próxima questão, do que ele vai tratar agora? Qual o nosso próximo artigo de opinião aí que vem em pauta? Então, tá aqui o texto, né? Cultura e Sociedade, né? O nome do texto. A importância da água tem sido notória ao longo da história da humanidade, possibilitando desde a fixação do homem à terra, às margens de rios e lagos, até o desenvolvimento de grandes civilizações, através do aproveitamento do grande potencial deste bem da natureza. A sociedade moderna, no entanto, tem se destacado pelo uso irracional dos recursos híbridos, o desperdício desbaratado de água potável, a poluição dos reservatórios naturais e a radical intervenção nos ecossistemas aquáticos, de forma a arriscar não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana. Então ele começa aí falando sobre a importância da água, né? Ele fala um pouquinho, né, por que as civilizações, né, foram se estabelecer, se fixar nas beiras das margens dos rios, dos lagos, né, devido à importância da água, de se ter uma água potável, água limpa. E depois ele começa a falar sobre o que chegou, né, os problemas que começou a trazer depois, né, poluição, né, o escasso da água, né, então ele colocou aí a ideia dele, toda a problemática aí da questão em torno da água e da humanidade, né, da necessidade da água. Então vamos ver, pessoal, as questões que ele vai trabalhar em cima desse texto de artigo de opinião. Então, vamos lá. Então, está aqui no nosso quiz, a questão número 2, um argumento que sustenta a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos é que a água acompanha a história através dos séculos. Letra B, a água possibilitou o surgimento de grandes civilizações. Ou letra C, a importância da água é reconhecida ao longo da história. Ou a letra D, o equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. Ou a letra E, o homem tem sempre se fixado às margens dos rios. Vou fazer novamente a pergunta. Um argumento que sustenta a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos híbridos é que qual dessas alternativas será que está correta? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Olha só, eu achei meio difícil também essa questão aí, essa pergunta aqui do nosso quiz. Pessoal, gostaria de saber qual que é a opinião de vocês, né, em relação aqui à pergunta número 2 do nosso quiz. Vamos ver? Vamos partir para a próxima lâmina para a gente ver qual que é a alternativa correta? Olha a letra D. Então, a resposta da pergunta número 2, né, um argumento que sustenta a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos híbridos é que... Então, a resposta aí é a alternativa D. O equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. Então, está aí a resposta correta do nosso quiz. Pessoal, agora eu vou deixar com vocês, né, com o PCNP Walter, que ele vai falar sobre interdisciplinaridade. Eu encerro aqui a minha fala, agradeço a participação de vocês, né, agradeço de coração aí,
a participação de vocês e agradeço. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima. Quem fala aqui é o Walter, e eu vou trazer para vocês uma apresentação hoje aqui. Eu vou dar um panorama da sequência dessa formação, né, que trata da interdisciplinaridade, né. Nós vamos trabalhar com 3 disciplinas aí, uma habilidade da língua portuguesa, 9º ano, e mais 2 habilidades, uma habilidade do projeto de vida e a outra habilidade da história. Preciso passar PowerPoint. Tá, deixa eu... Aqui? Então tá joia. Então, o que nós vamos falar nesse momento, né? Eu trouxe para vocês aqui, em conjunto, né, com essa formação, 3 habilidades, né, para a gente poder trabalhar ela de uma forma interdisciplinar, tentar compreendê-la à luz da nossa realidade. Bem, quais são as habilidades? A primeira habilidade com a qual nós vamos trabalhar é a habilidade da língua portuguesa, que é a habilidade 17, né? Nós vamos analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso em mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, né? E entre os textos literários. E entre os textos literários e outras manifestações artísticas também, sendo elas o cinema, o teatro, artes visuais ou outras mídias e música. A habilidade que nós vamos trabalhar em história é identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. Essa habilidade de história. De projeto de vida, nós vamos trabalhar a imaginação criativa e interesse artístico. Nós 3 habilidades que parecem distintas, né? Mas com o texto que nós recortamos para apresentar nessa formação, elas se entrecruzam, né? Nós vamos trabalhar um artigo de opinião que foi publicado no ano passado, né, em junho de 2020, pela jornalista Maria Maraciulo, né? É um artigo de opinião que ela trata especificamente do livro 1984, do escritor George Orwell, né? É um livro que trata da questão da distopia, né? Então, o artigo intitulado 4 conceitos do livro 1984 que podem ser aplicados à realidade atual. Então, esse artigo, ele dá um panorama, né, desse entrecruzamento das habilidades que nós vamos trabalhar a partir desse momento na nossa discussão. Bem, o artigo 4 conceitos, né, a escritora e a jornalista, ela recorta alguns conceitos específicos do livro, né, conceitos do duplo pensar, né, especificamente também, para nós trabalharmos e fazer uma leitura da atualidade, né, do que esses indivíduos, né, o que um indivíduo como George Orwell escreveu lá em 1947, ele escreveu, né, publicou em 49, né, mas o que ele escreveu naquela época e o que pode ser trazido para hoje, né, que leitura nós podemos fazer, né. Então, nós estamos aí, né, esse livro foi publicado dia 8 de junho de 49, ele é considerado uma das obras mais importantes da língua inglesa, né, nós trazemos referências para vocês também aqui nessa formação, de filmes do livro, do PDF do livro, né, e alguns mais referências sobre como você consultar, como você compreender essa história, né. O que o George Orwell descrevia nesse livro, né? Ele é um panorama de uma guerra perpétua, né, É um panorama de guerra perpétua e vigilância, né? Nesse contexto, o indivíduo ele era educado a vigiar um ao outro, né? Isso remete um pouco também um escritor francês chamado Michel Foucault, no Vigiar e Punir, né? Mas o que o George Orwell trata especificamente nesse livro, né? Do totalitarismo, né? É uma denúncia do totalitarismo. Para quem tem interesse no autor, né? Tem um outro livro do autor fantástico também, chamado A Revolução dos Bichos, né? Onde o George Orwell, ele já ali ele consegue especificar melhor a questão, que não é tema da nossa formação aqui agora, né? Mas ele tem uma especificidade melhor sobre como que esse controle é exercido e como que as pessoas
manipulam a informação e a formação dos indivíduos. Então, esse livro do George Orwell, o 1984, ele trata de uma distopia, né? Ele vai falar do grande irmão, né? E das verdades que são colocadas, né? O grande irmão, que seria o Big Brother, né? Que nós conhecemos como Big Brother hoje, que ele está também na nossa vida, né? Através de processos televisivos. O grande irmão seria aquele indivíduo, né? Ou aquela figura, aquela entidade que vigia os outros, né? Que vigia cada indivíduo, né? E esse grande irmão, ele vigia para controlar as pessoas, para que as pessoas ajam de acordo com as verdades estabelecidas, né? Vocês vão ver que no conceito 2 mais 2 igual a 5, né? Que é ilógico isso aí, mas no contexto do livro, os indivíduos eles convivem com essa contradição, né? É o conceito segundo o qual o controle sobre a realidade física não importa, desde que as percepções sejam controladas para se adequarem aos desejos da autoridade, né? Então, esse 2 mais 2 igual a 5 é um desejo imposto, né, para a massa, através do processo de autoritarismo, né? E essa lógica, hoje, ela pode ser muito bem colocada ao que nós conhecemos como fake news, né? Vocês têm acesso à internet aí, nós estamos verificando aí durante os últimos anos, quando tem uma maior propagação de informação, né, de aplicativos, ou como que as fake news são passadas, né? E algumas mentiras, elas são colocadas, mas, assim, até a hora que descobrirem que aquilo não se trata de uma verdade, já foi passada para milhões de pessoas, né? Então, essa lógica, ela se aplica a fake news, né? Se o fulano disse é porque é verdade, ou se está na internet é porque é verdade. Esse 2 mais 2 igual a 5 seria uma contradição, né? Em termos, na realidade que nós vivemos, né? Que está no livro do George Orwell. George Orwell foi um visionário, né? Ao tratar dessa questão. A outra questão que ele trabalha também é o duplo pensar, né? O duplo pensar é você aceitar crenças contraditórias, né? E fazer com que elas consigam conviver plenamente no seu dia a dia, né? Então, o 2 mais 2 igual a 5 só é possível graças a um fenômeno chamado duplo pensar. Trata-se de aceitar duas crenças contraditórias ao mesmo tempo, mas sem noção de que se trata de uma contradição. É isso que difere o duplo pensar da hipocrisia ou da neutralidade. É o poder de manter duas crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo, né? Ou seja, de você contar mentiras deliberadas, né? Acreditar genuinamente nessas mentiras, né? É o indivíduo que ele mente, ele acredita na mentira dele, né? Mesmo sabendo que aquilo é um absurdo. Então, o que nós podemos colocar hoje como duplo pensar, né? Aconteceram vários fatores nos últimos anos, principalmente com relação à distorção histórica, né? O nazismo era de esquerda, né? O nazismo era uma ideologia de extrema direita na Alemanha, né? O que era de esquerda era a Rússia, né? Que era a Rússia stalinista, né? A pandemia do Covid-19, isso que a autora coloca, né? A pandemia não passa de uma gripezinha, né? Já matou mais de 500 mil pessoas, né? Então, o duplo pensar seria aquilo que você sabe, você tem noção de que aquilo é uma contradição, uma mentira, mas você se coloca na narrativa de acreditar naquilo que você fala. Bem, então, o artigo dessa jornalista, ele pega o George Orwell, né? Ele pega os conceitos, ele vai trazendo o conceito para a nossa realidade, a fim de fazer com que nós possamos refletir sobre o que nós estamos vivendo. É para isso que servem as obras literárias, né? É muito importante que a gente pegue as obras, principalmente do começo do século passado, né? Franz Kafka, George Orwell, Albert Camus, Simone de Beauvoir, né? E o Jean-Paul Sartre, no Brasil, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e o Graciliano Ramos, né? Tô vendo os nomes aqui, para que a gente possa compreender como que a gente pode entender a história através desse processo literário. Qual que era a questão principal a ser colocada aqui para nós, aqui nesse momento, quando usa essas três habilidades, tanto a habilidade da imaginação, do projeto de vida, como a habilidade da história, né, para tratar da questão da ditadura militar no Brasil,
e a habilidade da língua portuguesa. É para que a gente possa trabalhar de uma forma interdisciplinar, né, tentar entender, saber que as disciplinas, embora dentro da escola elas estejam fragmentadas, né, elas não estão fragmentadas. No dia a dia, o conhecimento ele é construído a partir de um processo que ele se interconecta uns com os outros, né? Esse processo da escola, que tinha a língua portuguesa, a matemática, a filosofia, esse processo começa lá no século XVIII. Anteriormente a isso, o conhecimento ele se tratava de uma coisa mais compactada, né? Onde o indivíduo estava trabalhando todos os processos, todo o conhecimento, seja na química, na biologia, na língua da sua terra, né? Seja francês, espanhol, alemão, ou a literatura, ele trabalhava tudo junto, né? Isso foi se fragmentando com o tempo. E nós estamos agora no século XXI, tentando de uma outra forma, né? Com os usos, com as ferramentas tecnológicas, tentar retomar isso aí e tentar criar essa chamada interdisciplinaridade, né? Onde uma disciplina, uma área de pensamento se conecta com a outra. Então, eu espero que essa informação, que esse artigo, ele tenha sido de grande valia para vocês. Tem uma referência aí do livro, né? Alguns links que foram passados, né? Quem puder, quem tiver a oportunidade de ler o livro ou de assistir ao filme, assistam, né? Vocês vão verificar, assim, é uma explicação muito rápida aqui. Lá vocês vão ver muitas conexões com a atualidade, né? E isso é importante para quê? Para que a gente não faça com que a história se repita, né? A história acontece uma vez como tragédia e depois, na segunda vez, como farsa, né? Para que ela não se repita como farsa dessa vez. Agradeço a todas e todos aí pela formação. Um grande abraço.